Muito bem, tô por aqui, ó. Primeiro vídeo, um velho café aqui do lado. Toma logo um gole e vamos falar sobre Copa do Mundo, sobre Brasil. Vou fazer um contexto e conectar tudo isso. Esse é o primeiro vídeo aqui desse canal, né? Eu não tô há tão longo tempo aqui no YouTube, mas para esse canal é o primeiro vídeo. Então seja muito bem-vindo você que tá chegando aqui. Qual é o objetivo do canal? Trocar ideia com um cafezinho. Eu não tenho a mínima ideia o que é que vai, para onde é que vai me levar tudo isso. A ideia seria falar sobre política, mas de uma maneira diferente. Existem várias formas de falar de política e você vai entender melhor assistindo esse canal, tá bom? É uma forma de você ficar mais inteligente. Não que eu seja inteligente, é uma forma de nós ficarmos mais inteligentes, tá bom? Inclusive, eu acho que tem que arrumar um patrocínio de café, né? Cafeína, o nome. Copa do Mundo, minha gente. A Copa do Mundo sempre foi vendida como uma festa do futebol, um evento que une povos, que celebra paixão, aquela coisa toda, né? No entanto, essa edição 2026, que é sediada nos Estados Unidos, México e Canadá, inclusive, se você observar bem, pouco se fala, por lógico, evidentemente, se você compara Estados Unidos, México e Canadá, o pessoal fala Estados Unidos, normalmente. México, Canadá, principalmente México, é mais para aquele que não tem grana ou que não conseguiu o visto. A turma dos excluídos, né, que optaram. Lógico, a exceção é quando a sua seleção tá lá nesses países. Então, mas enfim, numa situação normal, ou na maioria dos casos, você não tem grana ou você não teve visto, você vai para o México ou Canadá, principalmente México. É a chamada Copa dos Ricos, como alguns chamam, né? Isso já até foi bem falado. Um cenário onde o torcedor comum não tem vez, minorias são barradas, onde o preço do ingresso equivale a meses de trabalho para a maioria dos brasileiros, por exemplo. Eu até estava fazendo uma pesquisa rápida sobre isso. Por exemplo, ingresso é um preço de um carro. Literal, tá? É mais caro do que um Celtinha. A FIFA tem justificado esse preço dizendo que é porque é o mercado norte-americano. Mas a FIFA cada vez mais, lógico, é um negócio. Antes de qualquer coisa, é um negócio. Mas tem focado fortemente mais no negócio do que no futebol. Eu digo as últimas Copas, a última Copa, por exemplo, essa Copa atual e a próxima. Mas enfim, já já eu faço a conexão Brasil, calma aí. Um ingresso, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, ó. O ingresso mais barato da final ultrapassa 10 mil dólares, 55 mil reais, né? Em média, 50 e poucos mil reais. Se a gente for comparar 94, na pesquisa que eu fiz aqui, eu tomei como base vários sites, tá? Para chegar a essa conclusão. É cerca de. É, era cerca de 475 dólares, corrigindo pela inflação, vai dar 1.069 dólares. Então hoje, 10 mil dólares. A de 94 foi de cerca de 1.069 dólares a final. Ou seja, se for você, a esposa e um filho, ou se você for só você e a esposa, imagina quem tem dois filhos, 4 pessoas, enfim, a conta não vai fechar, né? Até esquece em família. Eu até tava vendo o ingresso mais barato, que é o categoria 3, que é o da estreia, era o da estreia, né? Era 1.000 dólares. Então é equivalente ao preço da final de 94. A FIFA, evidentemente, priorizou o lucro em detrimento à acessibilidade geral. Isso, inclusive, mostra claramente nas arquibancadas a quantidade baixa de alguns jogos ou de muitos dos jogos. Lógico, alguns jogos não são tão atrativos assim, mas é Copa do Mundo. É Copa do Mundo. Tem ainda o fator cultural. O início da Copa, inclusive, tinha gente que dizia: olha, nem parece Copa. Era normal porque, de certa forma, principalmente Nova York,
pelo contexto NBA que vivia naquele momento, que depois foi a própria população, enfim, ou a infraestrutura foi abraçando a Copa do Mundo. Mas é aquilo que eu falo, a decisão da FIFA priorizar o lucro é um negócio, é só confirmando aquilo que todo mundo já sabe, é um negócio. E aí onde entra a questão que eu vou começar a fazer as conexões agora, ligar os pontos. Se os preços já funcionam como um filtro econômico, tá? A política de vistos dos Estados Unidos se tornou um muro claro para torcedores, jornalistas e até profissionais de países considerados como não alinhados. A promessa do presidente da FIFA, o Infantino, de que todos seriam bem-vindos, não foi assim que aconteceu. Que eu diga o juiz, né? O juiz lá que foi expulso, nem deixaram o juiz entrar. Se fosse num lugar mais sério, né? Foi o Artran. O cara foi escolhido o melhor árbitro da África. Olha que coisa maluca. O cara é uma autoridade do evento. O juiz é uma autoridade do evento, né? O melhor do continente africano. Simplesmente os caras não deixaram ele entrar. E tá tudo bem, passaram panos e assim vida que segue. Eu tava vendo até Costa do Marfim, Senegal, não teve, não puderam enviar delegações oficiais de torcedores. O governo não liberou. Fora um monte de bronca com o caso com o Irã. Enfim, teve o caso do jogador iraquiano que teve que ser detido e interrogado. Senegal e Uzbequistão também teve revistas invasivas ou até abusivas, de certa forma, alguns falam. Teve questão de jornalista também, teve o cara de federação, enfim. Se fosse em qualquer outro país, lá diz, porque é um absurdo, olha o que eles estão fazendo. Mas foi os Estados Unidos, foi o governo Trump. Essa exclusão nesse evento esportivo global, que deveria ser mais aberto, é um reflexo de um fenômeno mundial que envolve algumas questões, mas principalmente com o achatamento da classe média. O sonho de consumo, de acesso a bens, a experiências, está cada vez mais distante para a maioria. Esse fator Copa do Mundo, a exclusão, a confirmação da exclusão dos excluídos, só confirma isso. O custo para ser fã não se trata apenas de ingresso, tá? O torcedor que sonha em viajar para os Estados Unidos, por exemplo, arcar com passagem aérea, reserva de hospedagem, alimentação, por mais mochileiro, por mais alternativo que você seja, custa caro. E se você começa a fazer um paralelo com o Brasil, o cenário no Brasil, o brasileiro médio hoje, que já vê seu poder de compra diminuir ano após ano, vê o ingresso de final de 55 mil reais. Imagina só, um ingresso, só o ingresso. Eu não estou falando da viagem, da hospedagem, etc. Só o ingresso, 55 mil reais. O valor médio, né? Eu vou chutar 5 mil. Três salários mínimos, 4 salários mínimos é a média de alguns brasileiros. Lógico que tem uma parte grande sobrevive com um salário mínimo, mas entenda. Então o cara tem que ganhar uns 4 a 5 salários mínimos, 4 salários mínimos, né? Tem uns descontos. Então tem que trabalhar quase um ano inteiro para conseguir o ingresso. Então o esporte que teoricamente seria das massas não é mais tanto das massas. Até no Brasil mesmo, o futebol, ou outros esportes, ou outros contextos sociais também faz seu papel de exclusão. Não em preços tão altos assim, mas existe. Isso é um símbolo claro de como a experiência antes coletiva e popular se tornou um artigo de luxo muitas vezes, né? Ter se tornado comum. A Copa do Mundo 2026, em vez de celebrar uma questão mais global, que o diga Bangladesh, né? Quem não viu as imagens de Bangladesh. Aquela música, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Isso está confirmando.
E o Brasil, por exemplo, hoje enfrenta um grande momento decisivo, 2026, ano de eleição, para essas questões exatamente que eu estou trazendo aqui. Copa do Mundo, Pablo? Não, o achatamento da classe média, que inclusive é um problema mundial, mas que no Brasil é muito mais evidente. Essa atenção que eu quis dar à Copa do Mundo, a mostrar um evento das elites, se fosse Fórmula 1, alguns até entenderiam, mas é porque é Fórmula 1. Não, estou me referindo ao esporte popular, um dos mais democráticos de certa forma, só precisa de uma bola para você praticar. No Brasil é o mais popular. No mundo, provavelmente, eu creio que seja. Nunca parei para fazer pesquisa, mas a lógica é que sim. Né? Como eu disse, que eu diga, Bangladesh, Líbano e vários outros países que torcem para o Brasil, por exemplo, e que jogam futebol. Então, nada contra quem é ultra rico, quem é rico, não é essa a questão. Não estou questionando. Quem tem condições de estar presente na Copa, de comprar os ingressos ou de estar só aperuando por lá, top. Parabéns, e é isso mesmo. Vá aproveitar. Não é esse o questionamento. Mas o questionamento que eu faço é que o mundo está se tornando cada vez mais difícil para aquele mediano. O brasileiro médio já não pode fazer o mesmo que fazia no passado. É isso que eu estou dizendo, é essa reflexão que eu estou tentando trazer aqui para você, com o exemplo da Copa. E aqui vão existir outros muitos exemplos no próprio país, que é essa dita classe média, que para alguns locais é até considerado rico. Dependendo do contexto geográfico, né, dependendo do local onde você mora, você é até um rico que ganha acima de 5 mil, por exemplo. É bem considerado bem de vida, pelo menos. Mas sempre é uma carga tributária grande para esse indivíduo. Normalmente é alguém que empreende e aí o custo, né, para manter a empresa vai sendo cada vez maior, cada vez mais encargos, cada vez a situação ficando mais difícil. A grande questão é que o mundo, o Brasil, né, tem se tornado uma grande Copa do Mundo norte-americana para muitos casos. Sair fim de semana para jantar, para muitos se tornou uma grande Copa do Mundo em termos de custos. E aí o pior é que o empresário, né, do ramo de comida, por exemplo, eu vou pegar o exemplo pizza. Da mais popular que custa 40 conto, 30 conto, né? A pizza que custa 100 reais, né? Imagina só uma família fim de semana, né? Então, só nessa historinha aí de pizza, uma, duas pizzas, com algum refrigerante, mesmo que não compre do delivery, compre no supermercado, que é mais barato. Ou então nem toma refrigerante, toma suco, dá o seu jeito, toma com café, não sei. Só aí já vai embora 100, 400 reais só numa pizza. Eu não tô falando nem de muita coisa. E se sair de casa? Isso no delivery. E se sair de casa, que termina às vezes tendo alguma sobremesa, ou então hoje não é pizza, é algum outro jantar diferente, já vai embora mais 150 por 200, 300 por noite. Isso assim, ó, ligeiro, rapidinho. E eu não tô falando em ir para restaurantes ou lanchonetes de calibre, eu tô falando o popular. Então, essa é só uma das muitas comprovações do achatamento mesmo, da dificuldade. Então, o indivíduo não consegue fazer essa ascensão, tá ficando numa situação difícil, não consegue fazer essa ascensão e, e é empurrado, e aí fica no limbo. Ele passa a estar no limbo, o classe média baixa, principalmente. É aquele cara que normalmente empreende, que faz a coisa acontecer no seu bairro, na sua cidade. Só que se ele reduz a velocidade, o cara fica numa situação difícil que tem que fechar a empresa. Se ele acelera só mais um pouco, o encargo é tão grande que o bicho pega. Aí daqui a pouco, olha, você tem que deixar de ser MEI, você tem que ser ME. Aí agora vai ter encargo de pagar
contador, tem que pagar imposto, aí não pode mais trabalhar em casa, tem que se mudar para um local físico, aí tem outros encargos, tem alvará de prefeitura, tem não sei o quê. Então, a dor do crescimento, se antes já era ruim, está se tornando pior. Então, aquela pessoa não consegue fazer a ascensão porque o sistema impede. Eu estou dando um exemplo com o empreendedor para ficar mais fácil, mas isso, né, para qualquer outro contexto. Então, o cara nem consegue. E aos poucos vai sendo achatado, vai sendo sempre mais empurrado para baixo, para baixo, para baixo, daqui a pouco, né? Ou deixa de fazer aquilo, ou vive sempre naquela mesma média, ou a cada ano que se passa a média vai ficando mais baixa, ou então até mantendo, sei lá, o cara fatura 10 mil por mês, vai continuar faturando os 10 mil, só que o custo de vida vai subindo. Então a margem que vai ficando, o dinheiro que vai ficando no bolso dessa pessoa vai sendo menor. Isso é o que eu chamo de achatamento, isso é o que é chamado de achatamento. Ou às vezes até ganha um pouquinho mais, só que o custo de vida ficou tão mais alto que não tem como. Então o custo, essa questão, o rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre, é um exemplo clássico o Brasil, é um exemplo clássico a Copa do Mundo, né? A Copa é o momento dos excluídos de certa forma. Aí, só para encerrar, aí fica o grande questionamento. E a eleição? E agora? O que vai fazer? Não sei. Eu, sinceramente, eu sou daquele que nem sabe, poxa vida, o que é que vai ser feito. Eu não vejo, eu não vislumbro uma situação muito boa. Isso é um fato. Não vislumbro algo que eita, vai melhorar, vai ser top. Não sei. Eu não vejo dessa forma. Mas tá aí. Primeiro vídeo feito. Espero que você possa curtir. Se não se inscreveu no canal, de se inscrever no canal. Esse é o primeiro de alguns vídeos. Eu não sei exatamente o formato, como é que vai funcionar. O que é que você achou desse vídeo, dessas conexões? Foi maluca? É só um cafezinho, é só uma troca de ideias aqui. Só tá eu e você conversando aqui sobre a vida, sobre política, sobre a vida. Deixa aí tua opinião, inclusive dá sugestão de temas. Dá sugestão de temas para ser falado aqui. Valeu.